Isa, bom dia. Você me abandonou, Isa. Bom dia. Me abandonou, Isa. Bom dia, Luana. Bom dia, Aninha. Bom dia, Brenda. Bom dia, Babi. Bom dia, Carol Big House. Bom dia, Leti. Ué, duas Letícias, é isso mesmo? Bom dia, Kevin. Bom dia, Alice. Bom dia, William. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Helena. Bom dia, William. É isso aí. Quem mais chegou agora aqui que eu não vi? Opa, chegou alguém aqui. Helena Matos. Bom dia, Helena. Deixa eu ver quem mais, né? Todos aqui, falei com todos. Esse outro Bianchini é quem? Quem é esse outro Bianchini? Que chegou aqui. Brenda tá aqui. Acho que é Gabriel, Xande. É? Porque Murilo, acho que entra como Murilo mesmo, né? Isso aí. Gabriel Mendonça tá ali. Bianchini. Ok. Kevin. Grande Kevin. Vamos lá, enquanto o pessoal vai se ajustando aí, deixa então eu abrir nossa apostilinha Semelhança de Triângulos, nosso capítulo. Online. Matemática. Opa, matemática. Livro 3. Matemática 2. Livro 3. Matemática 2. Capítulo 10. Capítulo 10. Que começa aí na página, deixa eu ver aqui, 23, mas eu vou iniciar pela 24. Na verdade, eu vou iniciar por aquela questãozinha que eu falei com vocês, que eu... Ó, Murilo foi o único que respondeu através, via a mãe dele, inclusive. Quem respondeu foi sua mãe, né, Murilo? Eu que resolvi. Foi sua mãe que resolveu. Eu tentei mostrar para ela resolver, ela desistiu. Foi ela que me enviou a resposta, não foi você, não. Eu não tenho Instagram, como que eu ia te enviar? Foi ela. Mas foi ela que mandou mensagem lá, que falou que você não tinha Instagram, não foi? Ah, sim. Então, foi ela que Ela, mandou. ela, ela viu no seu Instagram e pediu para eu resolver. Isso aí. Isso aí, garoto. Inclusive, eu acho que eu acertei. Eu não lembro qual foi a resposta que ele Você colocou. acha? Vamos ver se você acertou. Começo por ela, inclusive. Deixa eu buscar ela aqui. Deixa eu buscar lá A. Não, aqui ela já está resolvida. Ah, a primeira lá dos ângulos, eu também acertei. Essa aí eu tentei explicar para ela. Essa aí eu sei que eu Qual? acertei porque tinha resposta embaixo. Qual cabeça? Ah, entendi. Na circunferência. É Essa daí isso? eu tentei explicar para essa daí. Eu tentei explicar para ela, ela desistiu. Ela disse que não queria não. Ok. Logo após o almoço vem a questão de hoje, hein? Que eu esqueci do que se trata, mas depois eu confiro ali. Bom, vamos lá. Então, deixa eu. Vamos começar por ela. Então, deixa eu buscar a questão aqui. Uhum. Não é essa aqui. Nossa, é muita pasta.
Muito arquivo. Era a questão 21 da prova. Isso aí. Hoje meu computador está muito esquisito. A mesinha que eu uso para poder utilizar no quadro aqui está com vida própria, escrevendo as coisas sozinho, não obedecendo aos meus comandos. Meus queridos, foi essa questãozinha que sugeri ontem, ok? Que já falei, a gente tem o pré-ifs aqui, então eu estou resolvendo todas as questões uma por dia, desde a prova de 2015 até a do ano passado, 2019. Ok? Então, vão dar aí, acho que 15, vai dar aí em torno de umas 60 ou 70 questões, por aí. Por aí. Então, uma por dia. E a questão de ontem foi sobre semelhança de triângulos, que calhou justamente com o assunto que a gente está trabalhando. Então, ele diz aqui na questão o seguinte. Vimos que, só para a gente retomar o que a gente viu na aula de ontem, dois triângulos só são semelhantes se os seus ângulos internos são todos iguais. Ok? E se você tiver que provar, ok? Aqui nessa questão, o texto já afirma que os triângulos são semelhantes. Mas se você tiver que mostrar que são semelhantes, então basta que você encontre dois ângulos iguais dentro dos triângulos. Porque se dois ângulos já forem iguais, o terceiro obrigatoriamente tem que ser, porque a soma tem que atingir os mesmos 180 graus. Então aqui nessa questão, meus queridos, ele diz para a gente o seguinte, que os triângulos ABC, que é o grandão, e o ADE, o pequenininho, são semelhantes. Então, ele já afirmou isso aqui. Então, significa que tem ângulos iguais dentro dele. E ele começou dizendo que os ângulos AED, esse pequenininho aqui em cima, e o ACB são congruentes. Então, ele já disse... Oi. Eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo nada não na tela. Desculpa. Total. Você tem razão. Agora tá. Agora tá. Valeu. Perdão. Eu viajei aqui. Beleza. Então tá ali. Ele diz que os ângulos AED e ACB são congruentes, são iguais. Ele mostrou ali na figura. E trouxe algumas medidas para a gente. Então, por exemplo, ele disse que BC vale 24. Disse que AC vale 20. Só que desse AC valendo 20, disse que AD vale 7. Então, CD tem que ser 13. E disse também que AE vale 5. E a pergunta é qual é o perímetro, ou seja, a soma dos lados do quadrilátero BCDE. Desse quadrilátero, dois lados eu conheço. Está faltando um outro pedacinho aqui que eu chamo de X e um outro pedacinho que eu chamo de Y. Ok? Então, o nosso objetivo é descobrir o X e o Y, para que a gente possa ter aí o perímetro do nosso quadrilátero. Confere? Bom, o que eu fiz na resolução em vídeo lá, que está tanto no Instagram, no IGTV, quanto no YouTube, se você quiser depois dar uma outra olhadinha. O que eu coloquei no vídeo lá, e que eu particularmente gosto de fazer, é o seguinte. Tem gente que enxerga a figura do jeito que ela está aí e já consegue perceber a ideia da semelhança, quais são os ângulos congruentes, quais os lados que são proporcionais, mas tem gente que tem mais dificuldade. Então, por isso, a minha sugestão é, se tem dificuldade, separa os triângulos, enxerga esses caras de forma isolada. Então, por exemplo, aqui estaria o triângulo ADE, sendo que desse triângulo a gente conhece AD valendo 7, AE valendo 5 e DE valendo X. E o outro triângulo, que é o maiorzão, é o nosso triângulo ABC.
Então, está aqui o triângulo ABC, que tem, faltam os vértices, A, B, aqui minha xícara, ABC. Onde, desse triângulo ABC, nós conhecemos, nossa, bastante quente, nós conhecemos a base BC valendo 24, o lado AC todo valendo 20, e o detalhezinho que o lado AB vale 5 mais Y. Então, enxergando os triângulos de maneira separada assim, a gente corre menos risco de colocar as medidas erradas nas nossas proporções. Então, separei os triângulos. E o texto me afirmou que eles são semelhantes. E se são semelhantes, dentro desses triângulos tem que ter ângulos iguais. E o texto começou te dizendo que este ângulo pretinho aqui, no vértice E, é igual ao ângulo pretinho aqui no vértice C. E que a gente está enxergando que esse ângulo A aqui em cima, ele é o mesmo ângulo A que pertence tanto ao triângulo pequenininho quanto ao triângulo grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dois triângulos já possuem dois ângulos iguais. Eles têm o mesmo ângulo verdinho dentro deles e têm o mesmo ângulo pretinho dentro deles. Se já tem dois ângulos iguais, é obrigatório que o terceiro também seja, porque os seus ângulos têm que atingir os mesmos 180 graus. Se já tem dois iguais, o terceiro também é. E agora, com isso, a gente consegue montar as proporções de maneira mais segura, mais correta. Por quê? Porque os lados opostos ao mesmo ângulo são proporcionais. Então, por exemplo, você escolhe aí o mesmo ângulo nos dois triângulos. Exemplo, vou escolher aí o ângulo verdinho, por exemplo. Oposto ao ângulo verdinho, eu tenho x. Oposto ao ângulo verdinho no outro triângulo, eu tenho 24. Então, x está para 24. X é proporcional a 24. Escolhe outro ângulo agora. Por exemplo, vamos pegar o azulzinho. Oposto ao azulzinho, eu tenho 5 no triângulo pequeno. E oposto ao azulzinho no triângulo grande, eu tenho 20. Então, 5 é proporcional a 20. Vou pegar agora o ângulo pretinho. Oposto ao ângulo pretinho no triângulo pequeno, eu tenho 7. Oposto ao ângulo pretinho no triângulo grande, eu tenho 5 mais y. Então, tá aí, ó. A ideia de você identificar onde estão os ângulos iguais é que os lados que estiverem opostos ao mesmo ângulo, esses é quem são os lados proporcionais. São eles que vão constituir a sua fração. Vou simplificar essa fração aqui do meio por 5. Sobra 1 e 4. E vamos cruzar isso aí. Se eu fizer com as duas primeiras frações, eu vou ter 4x igual a 24. E o meu x será 24 dividido por 4, x igual a 6. Ok. Se eu fizer com as duas últimas frações, ok? Vai ficar 1 vezes 5 mais y, dá 5 mais y. E 4 vezes 7 dá 28. Então, nosso y será 28 menos 5, 23. Pronto, encontrei as duas medidas que faltavam para que a gente pudesse encontrar o nosso perímetro. x, 6, y, 23. Então, nosso perímetro, símbolo de perímetro é 2P, ok? O perímetro do quadrilátero BCDE será um dos lados vale 24, somado com o outro que vale 13, somado com o outro que vale 6, somado com o outro que vale 23. Então, se somarmos tudo isso, 24 com mais 6 dá 30. 30 com 13, 43. 43 com 23, eu tenho 66. Alternativa B. Você acertou mesmo, Murilo. Professor, Oi, diga, meu querido.
Entre a primeira questão que você colocou lá e essa daí, a primeira não é mais difícil, não? A primeira, deixa eu lembrar É, qual é a a da primeira. circunferência com os ângulos. Não, aquela não foi a primeira. Aquela foi Ah, a penúltima. aquela que eu vi no seu Instagram, a primeira. Tinha 3 Então, stories. Tinha ela, uma história no meio e essa não, questão. nos stories, mas se você for lá, se você for no IGTV, começa pela questão 16, a prova do IF de matemática. Ah, tá. Então, essa já é a quinta questão da resolução. Eu comecei na segunda-feira, agora. Ah, não, Então, tudo bem. só não vou postar sábado e domingo, mas de segunda a sexta eu vou colocar todos os dias, tá? Então, por isso chegamos na quinta questão. Beleza? Beleza. Tem outras lá, tem a resolução de todas elas. Beleza? É isso aí. Vamos prosseguir. Depois eu mando o PDF de todas essas questões que nós estamos resolvendo. Cadê? Aqui, no livro. Bom, então agora vai para o seu livro, por favor, página de número 24. Página de número 24. E nós vamos começar com essa questão do Enem, dos propostos número 1. Eu vou pegar somente a imagem, tá? O texto, além de muito grande, ele está repartido aí, então eu vou pegar só a imagem da questão para a gente poder resolvê-la lá no quadro. Ok. E aí eu consigo até ampliar, porque a gente vai rabiscar muito dentro dessa questão aqui. Exercícios propostos número 1. Que página é essa, por favor? 24. 24, ok. Então tá aí. Propostos número 1, página 24. Já que eu não vou colocar o enunciado, pelo menos está aqui para depois ter uma referência. Alguém lê para mim, por favor? Eu leio. Diga. Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9, esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, de forma que, ao rebater, ela saia em uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus com a trajetória da tacada, conforme ilustrado na figura. Correto. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema. As coordenadas do ponto que representam a bola 9 são 3, 3. O centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0. E a abscissa da bola branca é 0, 5, como representado na figura. Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola branca era... Beleza. Bom, aí ele usa aí alguns termos técnicos, né? Quando ele fala de plano cartesiano, eixo x e y, a abscissa é a coordenada x, ordenada é a coordenada y. Abscissa x, ordenada y. O que ele está te pedindo aí é a ordenada da bola branca, ou seja, é o valor do seu eixo y aqui na bola branca. Beleza? E tem um conceito físico aí envolvido. Quando você joga aí a bola na lateral, aqui na parede lateral da sinuca, o ângulo de incidência
é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo com que ela chega é igual ao ângulo com que ela é rebatida, refletida. Beleza? Então, tem esse conceito físico envolvido. Então, se aqueles dois ângulos vermelhos são iguais, meus queridos, eles são iguais a que valor? Para a gente começar. 45. 45, porque os três aqui juntos tem que dar 180, meia volta. Só que esse do meiozinho aqui, o texto já disse que é 90. Então, os dois vermelhinhos têm que dar juntos 90 graus, mas eles são iguais. O ângulo com que chega é igual ao ângulo com que sai. Então, 45 graus cada um. Ah, eu cliquei na sua cara. Beleza. Ok. Ah, tá, agora. E aí, se eles são 45 graus, vamos voltar lá no iniciozinho do ano, mas bem no iniciozinho mesmo, quando nós estudamos ângulos formados em retas paralelas. Ai, caramba, deixa eu fazer de novo, porque saiu ruim. Ângulos formados em retas paralelas. Aqui estão as minhas paralelas e aqui está a minha transversal. Pergunto-lhes, quanto mede este... Opa! Quanto mede este carinha aqui? 45. Porque eles são alternos internos, 45 graus. E, consequentemente, quanto vale este? 45. Ótimo. Beleza. Então, quer dizer que esse triangulinho aqui dentro, ele é um triângulo retângulo e, ao mesmo tempo, com dois ângulos iguais, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Beleza? Minha pergunta para você é, vamos ver se vocês lembram comigo. Quando a gente tem um triângulo isósceles, e a gente traça a altura de um triângulo isósceles, a altura de um triângulo isósceles divide o triângulo ao meio? Sim. E por que que eu sei que essa retinha aqui é a altura? Porque estamos falando de plano cartesiano. Plano cartesiano, as coordenadas x e y têm que formar entre si ângulos de 90. Então, meus queridos, é um triângulo isósceles e quando se traça a altura, divide o triângulo ao meio. Então, este cara aqui, a gente está enxergando que mede 1, significa que do lado de cá também vai ter que medir 1. E, consequência disso, eu lhe pergunto, esta coordenada aqui vai valer quanto no eixo x? Este ponto aqui, no eixo x, ele tem que coordenada? Alguém? 1. 1. Esse aqui está em 2. E o tamanho dele é 1? 1. Ok. Beleza. Agora, vem a outra parte da questão. Enxergue comigo este triângulo que será formado aqui neste cantinho aqui, este pequenininho, ok? Ele também é triângulo retângulo por causa das coordenadas. Aqui eu também tenho um ângulo de 45 graus, porque são opostos pelo vértice. Isso quer dizer que este outro também é 45 graus, opostos pelo vértice. Aliás, opostos pelo vértice não, para completar os 180 do triângulo. Então, meus queridos, observe que este triângulo pequenininho também é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, ele precisa ter dois lados iguais. E os lados iguais têm que ser obrigatoriamente os dois catetos. E eu te pergunto, quanto mede esse catetozinho aqui na horizontal? Meio. Meio, porque vai de 0,5 até 1. Vale meio. Se este cateto na horizontal vale meio, este outro cateto também tem que valer meio, porque o triângulo ele é isósceles, nós provamos isso. Se esse outro cateto tem que valer meio, se aqui em cima vale 3, quanto vale aqui embaixo, no y que a gente quer?
2,5. Beleza. Então, você acaba de encontrar a coordenada y, e aí eu te confesso que essa questão não deveria estar nesse capítulo, deveria estar lá no capítulo de trás, quando nós estudamos ângulos formados em retas paralelas, ou até mesmo no capítulo de triângulos, quando nós estudamos a classificação dos triângulos isósceles, equiláteros, escalenos. Então, essa questão não tem nada a ver com semelhança. Ela devia estar lá atrás mesmo. Você até poderia fazer por semelhança, mas seria matar um canhão, seria matar uma formiga com a bala de canhão. Usar uma ferramenta muito mais poderosa para fazer um cálculo que é só, na verdade, conceitual. Beleza? Então, não é a questão que estaria no local correto, na minha humilde opinião. Agora, eu preciso fazer com vocês a questão de número 3 dos propostos. Esse, inclusive, é o objetivo dessa aula de hoje. Questão 3 dos propostos. Deixa eu aproveitar e lhes fazer uma pergunta. Quem é que dá física elétrica? Aliás, acho que é Jonassi que dá toda a física, né? É. Isso, beleza. Na física elétrica, vocês estão vendo o que atualmente? Aliás, vocês já viram circuitos, resistência equivalente de circuito, já viram isso? Quando os resistores estão em série, como é que calcula a resistência equivalente? Quando os resistores estão em paralelo, como calcula a resistência equivalente? Já viram isso? Ou não? Oi. A gente viu ano passado, professor. Esse ano não, né? Não. Por exemplo, então vamos tentar relembrar isso aqui, porque meu objetivo final é fazer uma relação com os resistores, circuitos elétricos. Então, suponha que você tem uma fonte, uma bateria, e você tem um circuitinho com uma certa resistência, pô, esse negócio aqui em cima, uma certa resistência R1 e depois em série com ele uma certa resistência R2. Ok? Beleza? Eles estão em série. A corrente elétrica vem, circula aqui, passa por R1, passa por R2 e circula dentro do nosso circuito. Como é que calcula a resistência equivalente quando os resistores estão em série? Sabe me dizer? É a soma dividido pela multiplicação. Não, é só a soma, não? Só a soma. Quando eles estão em Quando série... estão em paralelo, que a gente tem que multiplicar e dividir, multiplicar os dois e dividir pela soma deles. Perfeito, que bom que vocês lembraram. Então, quando eles estão em paralelo, aqui, ó. Então, você tem uma resistência R1 e uma outra resistência R2 em paralelo com ela. Se eu quiser transformar isso aqui em um circuito equivalente com uma única resistência, então preciso de um resistor equivalente. E a resistência equivalente, como é que é o cálculo mesmo, Aninha? As paralelas? É essa que você falou aí. Não está em paralelo. A multiplicação dividido pela soma. Isso, então multiplica dividido pela soma. Beleza. Ótimo. Nós vamos fazer isso aqui também, tá? Nosso objetivo final é exatamente eu te mostrar isso aqui. Então, vou mostrar para você. Essa questão foi do Enem, mas o Enem copiou essa questão de outros dois vestibulares que caíram anteriormente. Essa questão tinha caído a primeira vez na UEL, em Londrina. Depois ela foi repetida para uma questão, para uma faculdade particular de medicina, que é até famosinha, conhecida, ok? Até a UVV já usou depois do Enem essa questão, então se tornou uma questão, digamos, famosinha, popular, ok? Então, por esse motivo, eu vou mostrar para vocês como é que seria o cálculo dela, e depois, por ela ter aparecido depois várias outras vezes, a gente simplificou a ideia, ok? E a ideia simplificada é justamente associar com
física elétrica. Deixa eu apagar isso aqui para fazer a minha resolução. E aí depois a gente comenta novamente. Então vamos lá. Meus queridos, inicialmente, em resumo aqui, ele diz que tem 2 postes, um de altura 4, outro de altura 6, e para fixar esses postes usamos cabos de aço. Só que esses cabos de aço, eles se cruzam em um determinado ponto, e para eles não ficarem soltos ali, fazer aquela barriga num fio, então colocou-se aqui uma hastezinha EF. E a pergunta do texto é justamente qual é a altura dessa haste, beleza? Qual é o comprimento, a altura dessa haste. Bom, primeiro, quando se fala em altura, então, obrigatoriamente tem que formar ângulos de 90 graus. Ninguém vai instalar um poste inclinado, né? Então, ele tem que estar aqui na vertical, a altura dele. E aí, meus queridos, queria que a gente enxergasse primeiro isso aqui, ó. Enxergue comigo esse triângulo aqui, que eu vou colocar na cor azul. Tomara que... Ah, não chegou até o final. Então, vamos lá. Esse triangulão aqui, na cor azul. E dentro dele aparece um outro triângulo aqui também, Hzinho. Então, pergunto, existe semelhança entre esses 2 triângulos? Sim. Sim, inclusive foi até a figura que apareceu ontem na questão que a Babi sugeriu. Por que que sim? Porque os 2 triângulos já possuem um ângulo de 90 graus e esses 2 triângulos possuem aqui, ó, um ângulo em comum. Ok? Então, se já tem 2 ângulos iguais, é porque eles são semelhantes. E aí, meus queridos, eu queria que a gente fizesse isso aqui, ó. Vou chamar este pedacinho de A, este pedacinho de B. E eu não vou separar os triângulos, mas a minha semelhança vai ficar assim. Nesse primeiro triângulo, vou até colocar em azul, eu vou dizer que a altura do triângulo pequeno está para a altura do triângulo grande, H está para 4, assim como a base do triângulo pequeno, Bzinho, está para a base do triângulo grande, que é A mais Bzinho. Primeiro, com relação à nossa semelhança, à nossa proporção, tudo bem esse cálculo que eu fiz? Enxergamos essa proporção? A altura do pequeno está para a altura do grande. A base do triângulo pequeno está para a base do grande. Tudo bem essa comparação? Alguém fala comigo? Oi? Certo. Tudo bem, beleza. Então agora eu queria que a gente enxergasse... Oi, diga. Você consegue ver o chat fácil? Não, porque quando eu estou apresentando o meu quadro aqui, eu não tenho acesso fácil ao chat. Ah, tá. Não é porque a maioria de nós não tem o microfone para falar, então isso... Entendi. Então, se alguém tiver e puder só ser o porta-voz, eu agradeço, então. Se eu conseguir ver a mensagem a tempo, sim. Beleza. Então, por exemplo, se alguém até fizer uma pergunta lá, tiver alguma dúvida, se alguém puder ser o porta-voz para mim, eu agradeço. Tudo bem. Show. Obrigado, Murilo. Então agora, meus queridos, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com os triângulos que estão numa posição contrária. E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou comparar a altura do pequeno, a altura do triângulo pequeno está para a altura do grande, assim como a base do pequeno está para a base do grande. Eu comparei a comparação dos triângulos é super simples. É a ideia básica de semelhança. Só que, meus queridos, o grande problema estava depois que fazia isso aqui. Quando essa prova caiu no TRI, essa questão veio como muito difícil. Por quê? Porque quase todo mundo até enxergava que era semelhança, existia semelhança, até conseguia construir essas semelhanças. Só que o grande problema é, você consegue 2 equações, como a gente conseguiu aí, só que tem 3 variáveis aí dentro, H,
A e B. Você tem mais variáveis do que equações. E aí, quem tentou resolver multiplicando cruzados, substituindo essas coisas, não ia conseguir em hipótese alguma. Por quê? Esse método de semelhança é chamado de semelhança cruzada. Quando você tem uma semelhança para um lado e outra semelhança para o outro e há uma interseção entre elas. Semelhança cruzada. Como é que é o método de resolução da semelhança cruzada? Você faz as semelhanças de forma independente, como a gente fez. Só que a resolução não pode ser pelo método da substituição, porque você tem 3 variáveis e só tem 2 equações. A solução aqui, meus queridos, tem que ser necessariamente pelo método da soma. Porque olha só o que vai acontecer se você somar. Aqui que estava o grande jump of the cat, que é o seguinte: se eu somar o primeiro membro, eu tenho h sobre 4 mais h sobre 6. Somei as 2 equações, o primeiro membro delas. E aqui que está o segredo. Se eu somar esses 2 elementos que estão no segundo membro, quando eu somo 2 frações de mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Se eu somar os numeradores, vai ficar B mais A ou A mais B, tanto faz. E aí, olha o que acontece. Somente se eu somar essas 2 equações, eu vou encontrar aqui no segundo membro uma fração onde o numerador e o denominador são iguais. Quando o numerador e o denominador são iguais, o resultado disso aqui dá quanto? 1. Então, somente com o método da soma, você consegue eliminar essas 2 variáveis que você criou lá no início, A mais B. Por outro método, você não consegue eliminar. Então, aqui fica o seguinte, agora, h sobre 4 mais h sobre 6 igual a 1, vou tirar MMC, total, vai dar 12. E aí, 12 por 4 dá 3. 12 por 4, isso, 3H. 12 por 6 dá 2, 2H. E no segundo membro dá 12. Ok? Tudo bem? Então, elimina aqui. E aí vai ficar 5H igual a 12. E o nosso Hzinho, que é o que a gente quer, 12 sobre 5. E 12 sobre 5, a resposta está em decimal, dá 2,4, seria a letra C. Beleza? Letra C. Só que aí, meus queridos, então não era uma questão simples, porque a maioria das pessoas, quando tem que resolver um sisteminha, resolve pelo método da substituição. Isola uma variável, substitui na outra. E aqui o método da substituição não ia rolar. Beleza? Então, por isso que muita gente errou essa questão. Tinha que ser pelo método da adição. Só que depois, como ela apareceu de novo, e de novo, e de novo, aí o pessoal já ficou meio macaco velho na história. E aí percebeu... Oi. Mas eu não entendi, tipo, o que você fez, sabe? Eu não entendi, não. Semelhança? É. Então, vamos lá. Vamos voltar para os... Você enxerga? Hã? Sei lá. Essa parte aqui... Qual delas? Que você somou os negócios e ficou H mais 6 e as... Pois é, quando a gente tem um sisteminha, existem 3 métodos de resolver sistemas de equações, Aninha. Tem o método da substituição, onde você pega uma variável, isola essa variável e substitui na outra equação. Isso é o que a maioria faz, ok? Só que tem o método da soma e da subtração. Soma e subtração. Exemplo, você tem uma equação assim, x mais 2y igual a 7. E tem um outro sisteminha assim, 5x menos 2y igual a 13, suponha. Então, alguns resolvem, a maioria resolve pelo método da substituição. Pega x é igual a 7 menos 2y. E aí, onde tem o x, coloca 7 menos 2y e resolve, ok? Tudo bem? Sim. Mas também tem método da soma e subtração. Se eu somar aqui essas 2 equações, eu somo coluna por coluna.
x mais 5x fica 6x. 2y somado com menos 2y se anula. E 7 somado com 13 dá 20. E aí você vem aqui e já descobre o x. 20 sobre 6. Ou 10 sobre 3, tanto faz. Simplifica. Aí pega o x, volta e substitui na sua expressão. Então, você pode usar o método da soma ou da subtração, mas ele tem que ser feito somando ou subtraindo coluna por coluna, as mesmas variáveis. Ok? Foi o que eu fiz aqui. Eu usei o método da soma. E para esse tipo de questão chamado de semelhança cruzada, só o método da adição, da soma, é que resolve. Só que tem que ser coluna por coluna. Então, eu somei aqui, ó, esses dois elementos da primeira coluna. H sobre 4 mais H sobre 6. E na segunda coluna, eu somei esses dois. E aí que está o segredo. Quando eu somo duas frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, no meu numerador fica B mais A, ou A mais B, tanto faz. Então, é aqui que está o segredo, por quê? Porque vai aparecer uma fração onde o resultado do numerador é igual ao denominador. Então, se a gente dividir, isso dá 1. Então, esse tipo de questão tem que ser obrigatoriamente pelo método da soma. Beleza? É o segredo dessa questão. Só que esse segredo foi desvendado, foi revelado depois, quando percebeu-se que isso aqui é como se fizesse uma analogia a um circuitinho elétrico, onde você tem uma resistência aqui de 4, uma outra resistência aqui de 6, e se você quer achar uma altura intermediária, é como se esse cara aqui fosse sua resistência equivalente. Então, quando você tem semelhança cruzada, aquela alturazinha intermediária, você pode calcular exatamente igual a um cálculo de resistência equivalente, que você mesma, Aninha, falou que é produto pela soma, não é isso? É. Isso, o produto 4 com 6, então seria 4 vezes 6, dividido pela soma 4 mais 6, ou seja, 24 sobre 10, dando os mesmos 2,4. Então, quando passou a aparecer aí com uma frequência grande, caiu o Enem, depois repetiu outro lugar, repetiu, aí a galera falou, não, então vamos ficar esperto já e não vamos gastar esse tempo todo, vamos direto para o resultado final. Vai ser sempre produto pela soma, igualzinho acontece nas resistências equivalentes lá na física, circuitos elétricos. Beleza? Então, aparecendo uma questão desse tipo, de semelhança cruzada, vai direto, perde seu tempo não, vai direto para o cálculo de resistência equivalente, produto dividido pela soma. Beleza? Então, tá aí a sugestão de hoje. Voltemos para a sua apostila. 10h48 já, caramba. Beleza. Meus queridos, eu vou sugerir umas questões desse capítulo aqui para vocês. Então, semelhança é um capítulo importante. Joia? Então, minha sugestão para vocês vai ficar no seguinte. Sua questão de número 4 dos propostos do Enem. 4 dos propostos. Beleza? Questão 6 dos propostos. 4 propostos. 6 propostos. Depois, questões 9 e 10 também dos propostos. 9 e 10. Então, 4, 6, 9 e 10 dos propostos, sugestões para a semana que vem. Beleza? Para a gente poder prosseguir, que o próximo capítulo continua a ideia de semelhança, só que agora semelhança sem trabalhar com comprimento. Agora também misturando com áreas e até volumes. Beleza? Então a gente fica por aqui hoje. Eu mando o PDFzinho desses exercícios lá no grupo e a gente segue o caminho. Valeu, galera. Tchau. Fiquem na paz. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. E a chuva está chegando aí. Aqui está chovendo pesado. Já passou por aqui.
Já? Aqui caiu Já. chuva, mas chuva grossa mesmo. Bom pro fim de semana. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.